Fala rapaziada, aqui é o Leandro Castan. Quero chamar vocês para o programa Fôlego para Boleiros. Com profissionais capacitados, esse programa vai auxiliar vocês em treinamentos físicos voltados para o futebol. Seja na quadra, na rua, na sua casa. Você vai poder estar fazendo esse treinamento que vai te ajudar muito no seu condicionamento físico. Valeu, um forte abraço, venha para o Fôlego para Boleiros. Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte chegando aí na rodada do meio de semana do Brasileirão. Também vamos mostrar os sorteados, os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Vai ter Vasco e Botafogo, meu amigo. Mas vamos começar falando de Libertadores, que recomeça daqui a 2 semanas, com muitos cuidados por conta da Covid-19. A história da Libertadores passa por aqui. Já foram 90 jogos no Maracanã. E se o passado tem uma enorme riqueza de imagens, o futuro tá pobre de certezas. Na final em jogo único marcada para cá, só se sabe que será no fim de janeiro, mas sem data definida. A caminhada até lá recomeça no próximo dia 15. E para 10 dos 32 clubes, a Libertadores representa também a volta do futebol, já que na Argentina, na Venezuela e na Bolívia, as competições ainda estão paradas. E na Colômbia, o futebol volta dia 8, uma semana antes da Libertadores. Para complicar ainda mais, o Boca teve essa semana 19 casos confirmados de Covid-19, sendo 14 em jogadores. Por isso, suspendeu os treinos. O técnico do Boca, Miguel Russo, diz que não está pensando nas vantagens dos outros. É uma pandemia, o planejamento vai mudando para enfrentar as situações diariamente. O principal é a saúde, depois vem todo o resto. Fora de campo, a pandemia ainda está em expansão na América do Sul. A gente tem ainda a expansão na Colômbia, no Equador e no Peru, tá? E o Chile já estabilizando, mas em níveis muito altos, e a Argentina também iniciando um aumento. E nesse momento, 2 países têm situação menos grave. Hoje a gente tem as taxas mais baixas de mortalidade pela Covid no Uruguai e o Paraguai. O desafio da Conmebol é um desafio parecido com o da própria CBF, porque o Brasil tem dimensões continentais e a gente tem estados que estão com uma curva de incidência diferente. Como o risco de contaminação ainda é alto, o número de jogadores inscritos aumentou de 30 para 40. Os atletas vão poder se transferir para mais de 2 clubes durante a competição e até voltar a um time que já tenham defendido, o que não era permitido. Além disso, os trios de arbitragem poderão ter integrantes de mais de um país e, em casos extremos, será autorizado um árbitro do próprio local onde o jogo for realizado. Dentro de campo, as medidas são bem parecidas com as já em vigor no Brasil. Seguiremos uma rotina de testes antes do embarque e, chegando no local, nós teremos todas aquelas precauções de distanciamento social, higienização, uso de máscaras. 4 clubes brasileiros estão entre os primeiros que vão fazer viagens internacionais na volta da Libertadores. O Atlético Paranaense vai à Bolívia enfrentar o Jorge Wilstermann. E lá também o Palmeiras pega o Bolívar. O Flamengo vai ao Equador para o jogo contra o Independiente del Valle. E o Grêmio ao Chile para o encontro com a Universidade Católica. Nesses novos tempos, as viagens vão ter protocolos rígidos de segurança. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, diz que uma equipe de especialistas foi montada pela confederação para elaborar um protocolo para treinos, viagens e competições, assim como um manual de operações para chegadas e saídas de voos das delegações em todos os países envolvidos. Não tem risco zero. E o fato de você viajar, você vai aumentando o risco. A Conmebol distribuiu o equivalente a 500 milhões de reais para os times viajarem em voos fretados. Como nem todas as fronteiras estão abertas, a Conmebol teve que negociar com os países e conseguiu uma permanência de 3 dias para as delegações a cada rodada. Mas as equipes só devem circular entre aeroportos, hotéis e estádios. O Flamengo vai fazer 2 jogos seguidos no Equador, contra a Independiente del Valle em Quito e o Barcelona em Guayaquil, e foi autorizado a ficar uma semana por lá. A gente tem viajado em voos fretados, a gente vai manter isso para a Conmebol. A gente tem permanecido os atletas em quartos individuais, com comissão para o brasileiro, como a gente vai
manter isso para a Conmebol também, viajando com o mínimo possível de pessoas na delegação. São os novos desafios do futebol: controlar a bola e gerenciar os riscos. Playoffs. Foram sorteados hoje de manhã os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil e vai ter clássico carioca, Botafogo e Vasco, e o primeiro jogo com o mando do Botafogo. Fluminense pega o Atlético Goianiense, segundo jogo é lá em Goiânia, e os outros jogos aí, ó, Ponte Preta e América Mineiro, Brusque e Ceará, Juventude e CRB. Amanhã tem Vasco e Santos ao vivo na Globo, depois de fina estampa, pelo Brasileirão. O Ramon tá quebrando a cabeça para montar o ataque do Vasco. Em apenas 7 minutos, Thales Magno viveu emoções bem distintas. Marcou o primeiro gol dele em 2020. Gol do Vasco! Mas nos acréscimos, o garoto de 18 anos sofreu esta dura entrada de Igor Julião. Revidou com um empurrão e levou o cartão vermelho. Muito jovem, então tem que ter a cabeça no lugar, porque ele tem muito talento. Ele vai voltar, sem dúvida nenhuma, a ser o Thales que todo mundo espera. O Thales tem a nossa confiança, ele sabe que tem que ter sangue frio ali na hora, mas é difícil. Então, eu dou parabéns pro Thales pela partida dele, jogou bem e tenho certeza que daqui para frente o Thales vai só evoluir. A primeira expulsão como profissional de Thales Magno acabou virando um problema para o Ramon, que agora está sem os dois atacantes de lado titulares para o jogo de amanhã contra o Santos, porque o Vinícius, também revelado na base, está com Covid-19. Sem Thales e sem Vinícius, o Vasco perde velocidade, talento e improvisação. São os dois moleques que tentam alguma coisa de diferente na equipe do Vasco. Agora, quem precisa tentar algo diferente é o Ramon. E olha essa, além do Vinícius, mais 3 jogadores do Vasco testaram positivo para a Covid-19. Os 3 são zagueiros: Ricardo Graça, Wesley e Breno. Essa imagem do jogo contra o Santos preocupou a torcida do Flamengo. Mas está tudo bem com o Gabigol. Ele se reapresentou sem dores no tornozelo esquerdo e está liberado para enfrentar o Bahia amanhã em Salvador. Só que o time tem 2 machucados. O Bruno Henrique tem um edema ósseo no joelho direito. Ele já era desfalque porque levou o 3º cartão amarelo no último jogo. Melhor nem tentar apostar em quem o Domi vai colocar no lugar dele, né? E o Diego Alves sofreu uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo e o César vai ser o titular. Hoje de manhã o clube confirmou um teste positivo para a Covid-19 de um jogador não identificado que foi afastado e colocado em quarentena. O Botafogo vive a expectativa pela punição ao goleiro Gatito Fernandes depois dele ter chutado e derrubado o VAR na derrota para o líder Internacional. Ele vai ser denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode pegar até 6 jogos de suspensão. E o clube anunciou as saídas do volante Cícero, do zagueiro Juan Renato e do lateral esquerdo Danilo Barcelos. O Danilo Barcelos, aliás, saiu do Botafogo porque comunicou que queria jogar em outro clube. E esse clube é o Fluminense. O lateral de 29 anos assinou com o Flu até dezembro de 2022. E o jogador do Flamengo que está com Covid-19 é o goleiro César. O VAR está atrapalhando o árbitro dentro de campo e o futebol. Eu acho que o VAR está muito exposto no campeonato, porque dentro de campo os árbitros não estão apitando bem. Não existe a possibilidade da gente demandar, exigir da arbitragem uma performance perfeita ou excelente, sendo que os árbitros não treinam. Na rodada de fim de semana, as reclamações sobre o VAR foram pela demora na anulação de 2 gols do Santos sobre o Flamengo. Foram 2 impedimentos, mas um gol foi anulado por interpretação do árbitro. A anulação do gol do Bruno Nazário do Botafogo sobre o Inter também foi questionada pela falta no lance anterior e considerada errada por nossos comentaristas. O Gatito Fernandes se desculpou por derrubar o VAR, mas criticou o que considera despreparo da arbitragem de vídeo. Esse sistema, gente, está falido. A gente precisa de mudar essa lógica e se a única oportunidade que o árbitro tiver de treinar
tanto no campo quanto na cabine, for durante o final de semana no Campeonato Brasileiro, a gente não pode esperar resultados excelentes, sinto muito.